Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos entender o que significa uma só carne? Porque fiz algumas anotações aqui só para não me perder, tá bom? Essa união, vejam bem, essa união ela é vitalícia, pois ela é aliançada na terra e no céu. Em 1 Coríntios 7, capítulo 39, diz o seguinte, vamos lá, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então vocês podem perceber que Paulo está falando da igreja de Corinto, uma igreja muito disciplinada, tá? E ele está ensinando como deve ser, que a mulher está ligada ao marido, não tem como, os dois se tornaram uma só carne, tá? Então, continuando esse raciocínio, por isso Deus odeia o divórcio. Isso está em Malaquias. Porque quando a pessoa se divorcia e ela contrai casamento com uma outra pessoa, mesmo o primeiro cônjuge ainda vivo, ela vai se tornar uma só carne com aquela outra pessoa. Só que no céu ela não está se tornando uma só carne com essa pessoa. Por isso que é adultério. Porque a aliança é a da primeira. Quando se casou, aliançou aqui na terra e nos céus. Por isso que Deus odeia o divórcio. Por isso que estou lendo aqui, ó. Por isso Deus odeia o divórcio. Isso está em Malaquias 2,16. Vamos ver lá como é que fala Malaquias 2,16. Bom, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. As pessoas vivem se divorciando como se troca de roupas, né? Diz o Senhor dos Exércitos, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês estão sendo infiéis com Deus. Ele odeia o divórcio, mas o pastor da sua igreja diz que você pode. Por isso que nesse mundo há misturado joios com trigo. Justamente porque Jesus no final ele vai separar. Como a parábola da rede do pescador. Quando você lança a rede ao mar, o reino dos céus está entre nós. Quando você lança a rede ao mar, junto com a rede vem peixes bons e peixes ruins. Peixes que prestam para o alimento e peixes que não prestam para o alimento. E Jesus vai fazer essa separação. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, somente Deus sabe. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Quem colhe é Deus. Nós somos apenas os semeadores. Continuando aqui. Então Deus odeia o divórcio, li para vocês. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, né? Então tá. Observe que é desobediência aos seus mandamentos. Isso nada mais é, meus amados, que desobediência aos mandamentos de Deus. Preste atenção o que o apóstolo Paulo ensinava na igreja de Coríntios, que era uma igreja totalmente indisciplinada, onde estava quase toda a levedade da massa, devido às inúmeras práticas de pecado, ao ponto de um filho se deitar com a mulher do seu próprio pai. E a igreja, mesmo sabendo de tudo isso, não fazia nada. É como acontece muito nas igrejas de hoje. Pastores divorciados, ou quando o pastor não é divorciado, eles celebram casamentos de pessoas divorciadas dentro da sua igreja. São jovens que se batizaram, se dizem cristãos, estão na fornicação, vivendo como marido e mulher. Vamos lá, em 1 Coríntios 6,16, vamos ver o que fala em 1 Coríntios 6,16.
Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Então, nesse capítulo de 1 Coríntios 6,16, diz: vocês não sabem, né? E agora, nota que Paulo fala que todo aquele que se une a algo em desobediência aos preceitos de Deus está contra Deus. Quando a pessoa se casa e contrai núpcias, elas estão uma só carne. E essa aliança é na terra e nos céus. Quando a pessoa se divorcia, ela rompeu, ela quebrou essa aliança aqui na terra, mas não quebrou nos céus. Por isso que quando ela se casa, mesmo se divorciando com uma outra pessoa, ela está diante das leis dos homens, mas não de Deus. Por isso que ela é considerada adúltera. E tanto é que Paulo deu um exemplo quando a pessoa se deita com uma prostituta. É também prostituto. Está no mesmo pecado que uma prostituta. Quando você, mulher, quando você, marido, se divorcia do seu cônjuge e vai se casar com outra pessoa, você está no adultério assim como a outra pessoa. Você se torna uma só carne com ele no adultério. Exemplo disso é quando contraímos um novo casamento, como eu acabei de falar, com outra pessoa, mesmo com o primeiro cônjuge ainda vivo. Se configura adultério, assim como aconteceu entre Herodes e Herodíades, repreendido por João Batista, o qual perdeu a sua cabeça por falar a verdade. Quer dizer, João Batista não era só porque ele era um rei que ele colocou o rabinho entre as pernas. João Batista falou na cara: a mulher com quem tu estás é mulher do teu irmão. Por quê? Herodes, ele tinha se divorciado da sua esposa e casado, contraído núpcias com Herodíades, que era uma mulher do seu irmão. Eles estavam em adultério. E João Batista não quis agradar homens, como Paulo mesmo diz em suas cartas, que ele não veio para agradar homens, e sim a Deus. Essas igrejas hoje em dia estão agradando a homens. Querem as suas igrejas repletas tanto de joios quanto trigo, justamente por causa dos dízimos e ofertas. Querem agradar gregos e troianos, como a gente diz aqui vulgarmente falando. Tá? Então, continuando. Pois a aliança de uma só carne só foi quebrada aqui na terra, através do divórcio, mas não no céu. Por isso que Paulo fala em Romanos 7. Vamos ler Romanos 7 aqui. Vamos pegar aqui Romanos 7. Vamos lá. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Vocês conhecem a lei? Acaso vocês não sabem? Paulo está afirmando, vocês sabem. Vocês aí do outro lado, vocês sabem da lei. Que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Morreu, já era. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Vejam bem, repetindo o versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver casado com ela. Enquanto ele estiver... mas se ele se divorciar, ela estará livre. Não está falando disso. Paulo está sendo bem sucinto e direto. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Não é enquanto estiver no papel, não. Se divorciou, não. Enquanto ele estiver vivo. Você se divorciou do seu marido? Você se divorciou da sua esposa? E se casou com outro? O seu primeiro marido estiver vivo? Você está em adultério. Você está em adultério. É por isso que João Batista teve sua cabeça arrancada fora. Porque ele falou a verdade. As pessoas que estão no pecado não gostam de escutar a verdade. Repetindo, por isso, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Morreu, aí você é viúva. Você pode se casar com quem você quiser. Por isso, se ela se casar com outro homem, não é com outra mulher, tá? Muita gente fala que homem com homem, mulher com mulher, Deus abençoa.
Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, olha só as pessoas que se divorciam. Ó, divorciou, arranja sempre um pretexto. Você não conhece a minha história. A sua história não interessa a mim, não. A sua história interessa a Deus. Deus só quer a obediência de vocês. Mais nada. A sua história é uma história que foi feita por Deus para levar vocês ao arrependimento. Ah, o seu marido fez algo de errado contra você, adulterou, espancou. Se espancou, a delegacia está aí, é para entregar ele para a delegacia. Tá? Mas você, em momento algum, Jesus abre parênteses para você se casar com outra pessoa, ele estando vivo. Se ele estiver vivo, você está em adultério. Ah, mas meu marido me espancou, ou ele foi um abusador, ele está preso, está no presídio. Amém, glórias a Deus, que ele pague pelos seus crimes. Tá? Ah, mas eu me casei com um homem bom, um homem da igreja. Você está em adultério, meu amor. Você e o seu homem da igreja estão em adultério. O seu marido não está preso lá, estou dando exemplo, gente, é óbvio. Não está preso lá, pagando no presídio. Você está em adultério se você estiver casado com outro homem, independente do que ele tenha feito. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, olha a exceção que tem, se ele morrer, ela estará livre daquela lei que prendia ela ao marido. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera, porque ele faleceu. Será que é difícil de entender isso, gente? Não é difícil, meus amados. E terminando aqui. Observe, finalizando. Essa lei é divina. E tal entendimento só é dado aos filhos de Deus, pois ele dá ouvidos para ouvir e entender, dá olhos para ver e enxergar, para que creiam e sejam salvos. Caso contrário, todos pereceriam. Amados, isso se chama mandamentos. É o Evangelho de Cristo. Aqueles que ficam abrindo esse assunto, eu sei que é duro, gente. Eu coloquei uns exemplos bem drásticos aqui, porque tem gente que se divorcia por qualquer coisa, tá? Mas eu coloquei um exemplo bem drástico, porque as pessoas têm mania. Eu até compreendo. Ah, você não conhece a minha história. Meu marido foi um abusador. O meu marido me agredia. Meu marido abusou dos nossos filhos. Era um ladrão, era assaltante, assassino, seja o que for. Coloquei uma coisa bem drástica, tá? Mas na palavra de Deus, mandamento é mandamento, lei é lei. E ele não abre exceção para ninguém. Para ninguém, gente. Por isso que eu finalizei assim, ele vai dar olhos para ver e enxergar, ouvidos para ouvir e entender. Porque muitos têm olhos, veem, mas não enxergam. Têm ouvidos, escutam, mas não entendem nada. Porque não é dado a eles entender o reino de Deus. Por isso, leiam a Bíblia. Faça um esforço. Escute o que o seu pastor tem a falar. Mas olhe lá na palavra. Olhe a Deus. Peça a Deus entendimento. Porque vocês vão estar sendo enganados com doutrinas de homens. Tem pessoas aí abrindo igrejas justamente para poder acomodar o seu pecado. E levam outras pessoas a perecer junto com eles. Na verdade, eu não creio nisso, né? Porque Jesus afirmou que as ovelhas que o Pai dera a ele, nenhuma delas ele lançará fora. Essas que estão seguindo essas doutrinas de homens é porque são pessoas destinadas ao matadouro, ovelhas destinadas ao matadouro. Mas nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, tanto para joios quanto a trigo. Quem colhe é Jesus. Tá bom, meus amados? Espero que vocês leiam a Bíblia. Não creio no que eu estou falando, mas o que a Bíblia diz. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.